Aí um amigo meu chegou em mim e falou assim, você já leu Chainsaw Man? Falei, li não. Quer ler Chainsaw Man? Falei, eu quero sim. E ele me emprestou e eu li os 6 primeiros volumes do Chainsaw Man, que está sendo publicado pela editora Panini. E eu também acabei assistindo o anime, a primeira temporada, né, do Chainsaw Man, que deu até um rolo lá com o Guilherme Briggs, né, por conta da dublagem, e hostilizaram ele por causa de uma frase, e isso é pura e simplesmente ridículo, absurdo. E o vídeo de hoje eu queria partilhar com vocês algumas impressões que eu tive dessa leitura. Uma leitura que eu gostei e que eu quero, assim, conversar um pouquinho sobre sobre o que eu vi nessas 6 edições e também, por que não, conversar um pouquinho sobre o próprio anime, que, diga-se de passagem, é um anime de bastante qualidade. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre Chainsaw Man. Chainsaw Man é uma criação do Tatsuki Fujimoto e, diga-se de passagem, o cara faz um trabalho legal. E eu queria, antes de mais nada, falar da arte desse mangá. Não começa legal, sabe? Eu acho que em muitos momentos o Tatsuki Fujimoto precisou fazer um negócio meio corrido e não ficou bem arte finalizado, ficou feio em alguns momentos a arte. Principalmente os 4 primeiros volumes, sabe? Eu acho que talvez ele tivesse com prazo apertado, ou seja lá o que foi, em alguns momentos não me agradou a arte. Por outro lado, nos volumes 5 e 6, a arte do mangá melhorou substancialmente. Você vê ali um cuidado maior com o desenho, um cuidado maior com os detalhes e também com o movimento dos personagens e tudo, e aí já faz bem melhor aos olhos do que os primeiros volumes. Quanto ao roteiro, o roteiro é bom, tem uma história bem contada, bem amarrada, bem desenvolvida, onde tanto o protagonista, que é o Denji, e também a Pochita, por assim dizer, e os personagens de apoio, como a Power, são muito bem utilizados. O autor consegue ir desenvolvendo gradativamente todos os personagens de apoio e desenvolve muito bem o Denji. O Chainsaw Man é uma história assim que vai falar bastante da falta de respeito, eu diria, da falta de dignidade que muitas vezes as pessoas vivem. Mas por quê? Porque o Denji é assim, o Denji é o protagonista. O Denji é um menino que perdeu a família, e o pai dele, que era o que lhe restava de família, era um sujeito bem sem vergonha, e que tinha uma dívida enorme com a Yakuza e acabou morrendo. E essa dívida o Denji herdou. Herdou por quê? Porque o chefão lá da Yakuza disse para ele que se ele não pagasse a dívida, ele ia acabar morrendo. E o Denji acabou se tornando um caçador de demônios, porque isso ajudava ele a ganhar um pouco de dinheiro a mais e, consequentemente, amortizar a dívida. Sabe aquela coisa que ele não vai acabar de pagar nunca, porque tem juros sobre juros? Essa é a situação do Denji. E o Denji faz de tudo para ganhar uns trocados, gente, literalmente de tudo. Mas por quê? Porque é o que lhe resta. O Denji come mal, o Denji vive mal, o Denji não tem amigos, o Denji não tem as experiências mais simples da vida, porque tudo isso lhe foi negado. Lhe foi negado justamente por conta do jeito que a vida foi vivida, e isso é um negócio muito pesado. Então, quando a gente vai ler Chainsaw Man, isso chama muito a atenção, porque você vai vendo um rapaz, né, que quando ele tá no mangá por volta dos seus 16 anos, é um adolescente que sempre viveu rejeitado, sempre viveu maltratado, sempre viveu humilhado e sempre lhe foi negado o essencial, o básico da vida. E isso pesa demais, porque a gente vai vendo nesse aspecto do mangá essa abordagem do autor, mostrando que muitas vezes aquilo que seria básico para uma pessoa poder ter uma vida digna, lhe é negado. E não só de questões de refeição, de um lar, de roupas, mas inclusive dos relacionamentos com as outras pessoas, com a própria questão do respeito e do cuidado, que muitas vezes a gente precisa na vida da gente, e que isso tudo foi negado ao Denji. Então isso chama muito atenção na história. E a gente vai notar também que o autor, ele também vai
por meio dos personagens coadjuvantes, notar que cada um tem sua dor, cada um tem ao mesmo tempo o seu dever, cada um tem alguma coisa que lhe angustia, alguma coisa que lhe é pesado, alguma coisa que fez a pessoa o que ela é. E que, ao mesmo tempo, aquilo que lhes aconteceu, muitas vezes é a força motriz para eles poderem resolver a vida, para eles poderem ter motivação na vida, propósito na vida, porque aquilo que aconteceu foi muito pesado. Então, a gente vai ter um shonen que provoca muita reflexão. E se você me perguntar de ação, eu posso dizer para você, tem ação pra caramba, é sangue para todo lado, afinal de contas o sujeito é um demônio motosserra, né? Ou melhor dizendo, um demônio da motosserra. E você vai ver o que vai ter também o demônio da katana, vai ter uma menina que é uma bomba, ela puxa o pino da granada no pescoço e ela vira uma bomba, ela explode, qualquer coisinha que ela joga, ela explode, ela é um perigo. E dentre essas coisas todas, a gente vai notando o Denji descobrindo um pouco de alegria na vida. E dentro dessas alegrias do Denji, a gente vê que ele está contente porque ele foi recrutado pelo governo por meio da Makima, e a Makima é uma moça muito bonita, a tal da moça atraente, que os olhos do Denji brilham quando vem ela, e ela sabe usar dessa beleza dela, ela sabe usar do aspecto meigo que ela tem para poder cativar o Denji e motivá-lo a fazer aquilo que ela quer. Então ela consegue manipular o Denji. Mas uma coisa que chama muita atenção é o fato do Denji gostar muito dela, porque ela foi a primeira pessoa que tratou ele como gente. Olha só. Né? Então ele acaba também desenvolvendo um senso de fidelidade muito grande com ela por causa disso, justamente porque ela foi a primeira pessoa que tratou ele como gente. E a Makima é uma moça que tem toda essa beleza, essa meiguice, mas ela é extremamente perigosa, ela é extremamente poderosa também. E a cada número ou a cada arco do mangá, a gente vai notar que ela não é flor que se cheire e não se deve brincar com ela, porque na hora em que ela entra numa luta, na hora que ela entra em alguma circunstância, a coisa vai ficar feia, porque ela é muito poderosa e ela também não é só poderosa, ela é muito perigosa, mas ela também sabe usar, digamos assim, esses aspectos que ela tem para poder alcançar os fins que ela deseja. E diante dessa coisa toda, Chainsaw Man é esse mangá, ou essa história, essa narrativa desse menino que sonha, por exemplo, em pegar num seio, sonha em dar um beijo, e que ao mesmo tempo que ele consegue uma coisa ou outra, necessariamente não lhe traz o prazer, não lhe traz a boa sensação, não lhe traz algo ou seja, porque pegar num seio para ele, na forma com que acaba acontecendo, para ele não trouxe alegria, e não foi tudo aquilo que ele achava, e também quando ele tem seu primeiro beijo, é um momento bizarro em que o coração dele também não se alegra nem um pouco. Dentro das bizarrices, dentro das estranhezas, Chainsaw Man também tem todo um lance em torno do demônio das armas de fogo, uma criatura poderosíssima que por onde apareceu devastou lugares, devastou cidades inteiras, morreu um número absurdo de pessoas, e o demônio das armas de fogo está sendo caçado, e poder chegar nele é muito difícil, porque ele é extremamente poderoso, e ao mesmo tempo o mangá traz com isso também todo esse elemento, né, do perigo das armas de fogo, do perigo da guerra, e do como que a guerra pode ser destrutivo, como o ser humano, no aspecto de querer destruir o próprio humano, age de forma muitas vezes impensada, animalesca e tudo mais. E dentro dessas coisas todas, há também uma busca do demônio da arma de fogo, porque ele quer o coração do Denji. O coração do Denji é da Pochita. Como assim? A Pochita é um demônio motosserra, que era o único parceiro, o único amigo que o Denji tinha, que era meio que o bicho de estimação dele. E o Denji passa por uma situação em que a Pochita acaba dando o coração dela para ele. E na hora que ela se funde com ele para mantê-lo vivo, ele acaba ganhando poderes. E diante desses poderes,
sai uma motosserra do rosto dele, das mãos, também das pernas, e ele se torna uma criatura extremamente poderosa e que é virtualmente indestrutível, digamos assim, mas ao mesmo tempo o demônio das armas de fogo tem profundo interesse nele. Por quê? Essa é uma boa pergunta, e que à medida com que a gente vai ler, a gente vai acabar descobrindo, mas há muita coisa por acontecer, e o anime, diga-se de passagem, é muito bom, muito bem feito, a animação em si, a movimentação dos personagens, a ambientação foi muito bem produzido, muito bem adaptada, e vale muito a pena. Então, se você não está podendo comprar o mangá, não está podendo ler o mangá, dá uma assistida na primeira temporada do anime, que vai valer muito a pena. O que eu posso dizer a vocês é que Chainsaw Man, as edições 1 a 6, é muito bom, é um mangá que tem bastante ação, é um mangá que tem bastante violência, é um mangá que tem bastante sangue, mas ao mesmo tempo é um mangá que tem uma história que é bem pesada, é uma história que produz muita reflexão, é uma história que te faz olhar muitas coisas e que te coloca muitas vezes com pena do Denji, mas ao mesmo tempo te mostra o Denji crescendo, aprendendo, e que mesmo com 16 anos ele ainda tem muitas vezes um coração lá de criancinha, e também no seu anseio por um pouco de atenção, ele acaba muitas vezes sendo muito ingênuo, acreditando em tudo, mas também é um menino que agora está muito contente, porque ele tem um teto na cabeça, 3 refeições por dia, e ele não quer perder isso de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ninguém quer perder dignidade. Porque dignidade é algo que a gente sempre precisa, né não? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Tá lendo Chainsaw Man? Não tá lendo? Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é muito bom. E antes de terminar o vídeo, quero deixar aí na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. E que se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e dá aquela força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.